Opa, e aí? Eu me chamo Shouza e calma calabresa, vai ter mais platinas de leve aqui no canal. Mas antes eu tinha que trazer esse jogo que fez parte da minha infância, que nada mais é que o Crash Team Thunder. E assim como o Ironic, eu também amava apagar o save e rejogar a primeira fase desse jogo, que, cara, era incrível, mano. Então, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à platina de Crash Team Thunder. Crash Team Thunder foi lançado em 28 de setembro de 2004 para o PlayStation 2, Xbox e até mesmo tem uma versão bem paia pro Java. Eu sempre chamei ele de Crash da praia. Eu fiquei de cara quando descobri que ele não era um jogo completo. E mano, pra mim o jogo já era perfeito desse jeito. Imagina se ele tivesse sido completo. Com toda certeza ele seria mais espetacular do que já é. Nesse jogo vamos ter um total de 64 conquistas, sendo elas relacionadas a algumas coisas bobas, como escorregar por mais de um segundo, pegar 30 vidas ou até mesmo pegar 100 mundos para conseguir uma vida. Até você... Aqui começa o terror. Pra você fazer essa platina, você precisa passar por todas as fases sem morrer, derrotar todos os chefes sem tomar dano, pegar todas as gemas e algumas missões a gente vai ter que fazer uma speedrun aí. Como essa fase aqui que eu amava, e também terminar o jogo em menos de 2 horas e por aí vai. Passada a visão, bora pra platina. O jogo começa com a Coco caçando borboleta, Cortex chega, paralisa ela e do nada a Coco tá bem. Não entendi muito bem essa parte, mas tá bom, vida que segue. Ela chama o Crash e avisa que tem algo estranho na Bahia. Conhecemos aqui o Aku Aku e assumimos o controle do nosso querido marsupial. Eu comecei a explorar a ilha ao som dessa band aqui. Eu não preciso falar o quanto essa trilha é braba, né? Todo mundo ama ela, eu amo ela. 2 vídeos meus basicamente só tem a trilha desse jogo, então o meu amor já tá bem exposto. Exploda esse espinto aí pra pegar uma das gemas. E aqui meu foco é fazer todos os bosses sem tomar dano, passar todas as fases sem morrer, fazer o 100% do jogo e o que eu lembrar de fazer. Nossa, que bugado que fica assim. Pra pegar todos os coletáveis, eu segui o vídeo desse mano aí. É bem tranquilo de pegar todos, ele mostra onde tá e como pegar. Só que depois da Coco chamar a gente, eu consigo pegar 100 umpas e ganhar uma vida extra. Continuei seguindo a Coco e de classe, pegando 3 caixas do Aku Aku, você fica invencível e conquista esse troféu clássico. Essa parte do game basicamente é um tutorial, nos ensinando controles que todo mundo já sabe e aqui eu consigo pegar todas as gemas da fase. Chegamos em uma das cenas icônicas do game e cara, eu sempre me rachava de rir. O bicho fica revoltadinho e só toma uma lapada do Crash. Chegamos nessa área e a Coco acaba se revelando ser o Cortex. Cara, como que eu não descobri isso antes? Cara, que plot twist. Então aqui o Cortex fala que ficou 3 anos congelados por conta que esse jogo se passa depois do Wrath of the Cortex. Enfim, pra se vingar, ele chama uma galera e faz uma festa pro Crash, colocando a gente pra dançar. Então aqui iniciamos nossa primeira boss battle e é tudo muito simples. Na primeira fase você só fica correndo pra lá e pra cá e quando ele soltar essa bola verde você rebate pra dar dano nele. Depois de fazer isso 3 vezes aparece um robôzão topzera controlado pelo ND e desce uma escada. Só subir aqui e pra derrotar esse carinha é só correr desviando das bombas. Aí ele chega com a serra e por fim dá uma catarrada em você. É só tu rebater e ir derrotando ele assim. Como eu passei sem tomar dano, conquistei o troféu de passar a fase e de não tomar dano na boss fight. O Cortex toma uma rajada sem querer do robôzão e acabamos caindo e como ele ficou pistola porque tudo tinha dado errado, a gente sai se enrolando na porrada. Essa parte chatinha de pegar todas as gemas por conta que, olha essa coisa aqui, cara. O Cortex acaba caindo de cara com o Power Crystal e ao pegá-lo ganhamos ouro. Do nada sobe essa furadeira aí que começa a sair uns Jedi doidão pra matar a gente. A gente vai desviando desses boca aberta e estourando esses botões. Ao arrebentar o último, a furadeira vai embora e o Crash fica fissurado no cristal do Cortex. E com isso conhecemos a mecânica mais da hora e irritante do jogo. A gente roda perto do Cortex pra ficar puxando ele pelo cristal. Pra assim podermos ao longo da jornada ir se cooperando. Aqui a gente consegue girar um pulo boss, dar ali com a cabeça dele e jogar ele pra longe. Começamos a correr dessa furadeira nada desesperadora e aqui no finzinho a gente consegue a última gema dessa fase. Finalmente saímos desse buraco e aqui conhecemos esses 2 pintos aí que são os vilões do jogo chamados de Evil Twins. Porém, pra não copiar o Ironic, eu vou chamar eles de Periquito. Acho que é o nome mais legal. Eles falam que vão dizimar a ilha toda e simplesmente arrancam o cérebro do Cortex. E obviamente, como um desmiolado, ele sai correndo por aí gritando. Vamos atrás do Cortex e, cara, não é possível que ele passou por aqui. Olha a dificuldade disso, velho. Encontramos o Cortex e ele tá com o rabo na mão dizendo que a gente tem que salvar todo mundo e que tem inveja dos índios, que só ficam balançando a barriga por aí. Ele encosta em uma abelha e, bom, aqui iniciamos a melhor fase já feita nesse jogo. A gente tem que ir salvando o Cortex de um monte de armadilha por conta que ele tá desesperado. Aí depois cai um ninho de abelha na cabeça dele, o que ferra mais ainda a visão. E por fim, um baguá de urso sai correndo atrás dele. Meu amigo, que fase fantástica. Finalmente acaba a correria e o Cortex está de cara com a pança do índio gordão. Eles capturam ele e cabe a nós salvar aquele desmiolado de novo. Chegamos aqui na parte desses índios olhudos, onde temos que ir nos escondendo dos arbustos ou nessas canoas aí pra não ser furado por 2050 flechas diferentes. Ou levar a mordida desses caramelo bombado aí. Meu avô dizia que pra ir pra escola o caminho era mais ou menos assim. E chegamos na tribo dos índios pra salvar o Cortex, que tá amarrado nesse treco aí. Vamos dando barrigada nessa lesa pra ela ir de buraco em buraco até chegar perto do Cortex. O Cortex cai no rio e nós caímos de cara
cara com a baleia aí e claro que vão ser perseguidos pegando a última gema do nível aqui. E pra tristeza do Tinhoso, passamos sem morrer. Finalmente consigo pegar 30 vidas e conhecemos esse ganso aí que fala que se a gente ajudar ele nos dá o Power Crystal que precisamos. Quando o Cortex mata ele é sangue frio e ainda zoa com isso. Mano, eu não lembrava que esse jogo quebrava tanto a quarta parede. Isso é, tipo, incrível, cara. Pegamos o cristal desse mano aí e damos cabeçadas com o Cortex nas lesmas e subimos aqui. As Roninha aparece e fala que estamos saindo muito bem e que ficaram encantadas com a ilha, por conta que tem muita coisa pra fazer. Eles falam que não tem nada disso na dimensão deles. E bom, eles dão vida pra esse totem e agora iniciamos mais uma boss battle ao som dessa pedrada. Aqui é bem tranquilo também, é só você ficar rodando e quando ele abrir a bocona, jogamos o Cortex lá dentro dele. E quando vier essas pedrinhas, é só rodar e voltar pra não acabar tomando dano. E assim derrotamos essa belezinha sem tomar dano de nada. E esse calopsita aí tava só de butuca em nós. Ele fala que nos saímos muito bem derrotando o Totem e que tem algum dispositivo que suga a bondade da nossa dimensão e ele tá em ação. Basicamente eles estão ferrando o mundo bonito. O Cortex fala Eureka e passa o plano que devemos ir para o laboratório dele no Polo Norte. Mentira, eu nem sei se fica lá, mas tem neve e gelo então... pode ser lá também. A minha crítica nesse Crash é que tem muita gema que você só consegue pegar de primeira. Se você acabar errando algum pulo ou qualquer outra coisa, praticamente perde ela, tendo que dar reload. Como essa gema aí, peguei na cagada. Ainda bem que era a última da Insanity Island. Entramos nessa barqueira aí e chegamos na fase de neve. Encontramos o Cortex, ele nos apresenta um lugar que nas mãos erradas poderia fazer muita bondade para o mundo. Porém, só ele tinha a chave. Parece que uma cabeça cearense não é sinônimo de inteligência, cara. Ele fala que tem outro caminho e aqui somos apresentados a pinguins explosivos e morcegos. Antes de seguir o Cortex, eu pego todas as gemas ao redor do laboratório e agora sim podemos ir atrás daquele carro. Vamos passando por essas plataformas de gelo que afundam, enfrentando pinguins, morcegos, fora essas câmeras do BBB aí. Enfim, chegamos no Cortex e nos deparamos com ele tendo uma discussão com os pinguins. Eles estavam reclamando que o cheque voltou e o Cortex responde falando que os últimos anos foram meio ruins. Wrath of the Cortex foi meio bom e os pinguins estão nem aí. Querem grana e o Cortex oferece peixe como forma de pagamento. Eles ficam mais pistola aí e bom, o Cortex resolve tudo na bala. Aqui vemos uma das jogadas mais chatas para se fazer com esse amarelo aí, mas finalmente pegamos todas as gemas dessa sessão. E após passar por uma das plataformas mais trolls já feitas, encontramos o Uka Uka. Ele fica pistola por não saber se matava ou beijava a gente por ter liberto ele, e bom, o Crash manda uma dessa. Ele não quis as beijocas do Crash e se transforma nessa coisa gelada aí. Pra derrotar ele é bem fácil. O Nathan, basicamente você tem que jogar o N. Caraca, agora que eu lembrei que eu chamava o Cortex esse tempo todo de N, tipo, por causa de motivos meio óbvios. Então, pra derrotar o Uka Uka, você joga o Cortex nessas alavancas, ele vai puxar e vai acabar abrindo essas coisas aí. Agora é só pular no botão no meio que você queima as bordelas do Uka Uka. E claro, passei sem morrer. O Uka Uka vai dando no pé depois de ser derrotado, mas aí o Aku Aku chama ele e ele fala que tem um mal maior do que ele que precisa ser derrotado. Ele fica pistola porque ele tá sendo derrubado do trampo e os dois saem junto atrás do papagaio lá. Voltamos pro laboratório do Cortex e bom, esses dois foram tão eficazes quanto você que ainda não assinou a UniTV. Um aplicativo pra lá de insano com mais de 280 mil conteúdos como filmes, séries, programas, notícias, animações e até mesmo animes e esportes, cara. Tudo o que você quiser aqui você acha. É muito doido, mano. Ele oferece mais de 500 canais ao vivo, onde você pode ver jogos como Mirassol contra a Bahia. E pra ajudar ainda, meu caro, caso você não consiga assistir, o UniTV tem um sistema de playback, onde você não perderá os melhores momentos que o cara pegou na bola. Como disse antes, aqui tem diversos animes como Naruto, One Piece, Chainsaw Man e até Boku no... E tudo atualizadinho. Baixe agora através do link fixado e venha ser feliz adquirindo seu plano na UniTV. Aqui a gente vê que esses canalhos não estão pra brincadeira. Eles falam que são os top da galáxia e que tem poderes maiores que a realidade. Olha as riquezas. E parece que isso não era pra ser dito. Aqui eles perguntam se o Cortex lembrava deles, mas o Cortex estava sem cérebro. Então, eles dizem que o N acabou com a vida deles e então eles retribuem o favor, mandando uma galera pra gente dar. Derrotamos todo mundo e eles ficam bravinhos, dando no pé logo em seguida. Os irmãos Máscara aí indagam o Cortex sobre os Pimpor e ele simplesmente fala: I've ruined the lives of so many. I can't be expected to remember them all. Com uma resposta melhor ainda. Such a big head. Such a tiny brain. A Aku até pensa em entregar o Cortex pra amenizar o caos, cara. Mano, esses caras tão doidos da cabeça. O Cortex se esconde atrás do Crash, dizendo que criou ele, cuidou dele e até tentou destruí-lo. E os dois fazem uma aliança. Seguimos o Cortex até a sala do Psychotron e seria tipo um portão para outras dimensões. E agora precisamos ir para a 10ª dimensão e cortar o mal pela raiz. Mas para isso a gente precisava de 6 cristais. E até aqui a gente tinha apenas 4. O Cortex fala que foi tudo para as cucunhas, menos que... E ele sai vazado. A gente vai atrás dele e encontramos o mesmo dizendo que
que temos que alcançar o navio de guerra do Ninja. Mas ele não sabe como. Mas o Crash, olhando sedentamente para a bunda do Cortex, tem uma ideia espetacular. Por que não dar uma bicuda na raba desse cabeçudo e fazer ele de branco? E é com esse pensamento completamente intrusivo que entramos na melhor fase já feita por um ser humano terráqueo. Ao som dessa pedrada, vamos pegando todos os coletáveis possíveis e aqui vai dar um pouco de dor de cabeça, por conta que tem que ser basicamente perfeito. Acertar todos os pulos e caso erre, já era. Você vai ter que repetir a missão toda, mas ela compensa o desafio. Pegamos o cristal e, cara, essa parte aqui eu sempre racho o bico. Vou deixar legendado o que o Cortex fala. Coming through! Ladies? Excuse me, madam. Are those real? Mother? Pra quem não entendeu, acabamos de passar por um bordel. E aqui no finalzinho pegamos todas as gemas. Caímos com a bola em cima do Jingle Dial e o Cortex cai na depressão 2 e fala do tesouro. O que bom, não é uma coisa boa pra se falar perto de um vilão. O Cortex fica aí largado no chão e a gente vai pro navio do cabeça de míssil. Vamos passando por esses macacão aí, essas estruturas chatas pra caramba, e finalmente conseguimos pegar o cristal daqui. E vamos direto, lentamente, para a boss fight contra o Cyborg. Aqui basicamente você vai ficar rodando e quando ele ficar pistola, ele vai jogar essas TNTs. É só você ficar na ponta de uma dessas estruturas que seguram a base que ele tá em cima, e fazendo isso 3 vezes derrotamos esse mala e caímos na porta do Leôncio e bom, carne fresca pra ele e correria pra nós. Cara, como que você vai ter que ser perfeito nessa corrida dele? Então já aproveita e pega o troféu de passar essa parte sem morrer. O que eu fiz no caso? Aqui pegamos a nossa última gema e por fim, passo sem morrer. Só agora que o Jim cai, ele cai bem numas TNTs que viram o Crash no Sedex nos pés desse chico relógio aí. Um morador médio de Londres, diria eu. Eles estão atrás do suposto tesouro e bom, o Crash é mudo, não responde nada, e aí ele pede pro Bill virar o peixão. A gente vai rodando aqui o gelo e quando o bichão dá no pé, aparece o londriniano aí. Ele bate no chão que separa tudo. Aí tu vai pulando e quando ele der a terceira bastonada, ele fica todo tremelicando. É só você chegar lá e bater nele. Né? Repita isso mais 2 vezes e pronto. Derrotamos esse mano aí sem tomar rir. O bichão joga a gente no pé do laboratório do Cortex e agora vamos... cara, eu não acredito até agora que eu me perdi nessa parte. Tava até fazendo uma fase por conta disso. Já diria Piasson, Burrão Games. Eu fiquei um bom tempo nisso até descobrir que o treco que eu precisava tava do lado ali da porta. E isso foi uns bons minutos. Pô, é daqui. Nossa, mano, que burro. Enfim, acho um lugarzinho, subimos e encontramos o Cortex com os 2 cristais. A Coco aparece dando uma bicuda no amarelo e toma uma raiada do cristal, ficando paralisado de novo. Foi tudo pra bosta e agora só a Nina conseguiria consertar tudo. Então a gente vai em direção à Academia do Mal da Madame Amber e chegando no dirigível do Cortex encontramos essas cacatuas aí. E já chegam zoando a cara do N, ele fica pistola e os pintinhos aí mandam uma galera pra gente detonar. Olha que engraçado, o jogo bugou. Fiquei aqui uns 15 minutos esperando esse load e nada. Aí rende-se o jogo e agora sim consegui prosseguir, chegando finalmente na Academia do Mal. Encontramos o Cortex nessa fonte e ele fala que como um ex-aluno estava familiarizado com os segredos da instituição. E bom, descemos as escadas e pegamos o Cortex de novo, mas agora para transformar ele numa bola. E aqui temos mais uma das icônicas falas dele. I'm stuck! The greatest evil scientist in the world! Stuck in a pipe. How could things get any worse? Aqui vamos ter que ir colocando o Cortex nesses tubos ou nesses buracos aí pra apertar o botão e lançar ele pro outro lado. Enquanto você fica desesperado tentando não jogar ele pra essa coisa verde aí embaixo. Depois somos introduzidos a essas coisas aí, que eu esqueci o nome, onde você gira e ela vira. Assim você vai colocando os canos no lugar pro Chico Bolinha ir passar. É uma fase bem da hora em questão de mecânicas, mas toda vez que chego aqui nessa parte me dá um treco. Aqui a gente tem essas baratas que são muito satisfatórias acabar com elas e depois somos apresentados nos top pulos injustos desse jogo. Quem que inventou de colocar o Batman aqui, cara? Mas finalmente pegamos todas as gemas e também pegamos o cristal. Seguimos nosso caminho e nos deparamos com o Jingle Dial, impedindo a nossa passagem. Ele também está atrás do tesouro e manda o Cortex pra Narnia, e a gente, ele quer torrar. Eu pedi pra fazer essa boss battle dele, por conta que não entendia os movesets direito. Acreditava ser aleatório e bom, é Crash, né? Tempo, padrão. A dica é você na primeira vez sair correndo enquanto ele tá com essas bolas e quando começar a carregar esses trecos aí, tu para em um desses outros trecos e ele vai atirar ali e vai aparecer um botão. É só você dar uma barrigada que vai começar a cair água nele. Agora é só você chegar lá perto e dar uma bicuda com a mão. Na segunda fase ele começa a jorrar fogo por baixo, é só pular quando vier. E depois quando começar a sair fogo por cima, eu ficava abaixado nessas partes aí que ele atira pra não tomar nenhum dano. Na terceira fase, faço o possível pra conseguir ficar atrás dele. Assim você só fica indo pra direção contrária, que ele tá atacando fogo, e aí ele não te acerta. Mas quando ele virar, ele vai fazer essa parede de fogo aí. E por fim, a quarta e última fase, que é a mais desgramada. Vem fogo por cima, por baixo, por cima. É um caos. Eu calculava e me abaixava quando o fogo subia. Aí eu passava por baixo, e depois ele começa a fazer a paredona de novo. Com direito a troca de direção do nada. Consegui umas
finalizar todas as fases e passei sem tomar dano. Voltamos para o gramado da academia e eu fico perdidaço até descobrir que a sala onde eu precisava entrar estava do lado que eu tinha acabado de subir. Entramos dentro da escola agora e chegamos em mais uma das partes que temos que nos esconder. Mas agora é de um 4 olhos de lanterna. Só ir pelos armários aqui e quando chegar nele, só ativar o acionador e estourar tudo. Isso vai se repetir 3 vezes. E cara, é um saco. Chegamos na biblioteca, que tá tudo cheio dessa gosma tóxica e que tá subindo ainda pra ajudar. Aqui vemos que a câmera desse jogo realmente é uma merda. E cara, como não temos marcação no chão, você morre. E quando tá pensando que não vai morrer, você morre. Depois de uns 30 minutos nessa parte, finalmente consigo passar. E nos 45 do segundo tempo, eu morro nessa porcaria de pulo que até agora eu não entendi. Mas eu pego o cristal. O Cortex chega raspando o coco no chão e diz pro Crash ir pra nave, por conta que ele assumiria daqui. E a partir dessa parte, controlaremos o Cortex. Ele pode tirar com a pistola dele e também raspar com a cara no piso. Começamos com essa parte aí correndo pra tela, onde é bem imprevisível. Tem também essas partes de matar sapo e essas coisas que a gente atira que funciona como imã pra puxar a base de metal que tá no treco tóxico. Fora os sinos que atiramos, onde simplesmente as crianças pisoteiam o zelador da escola. Chegamos no final e coletamos a última gema. E mais um cristalzinho logo em frente. Chegamos no quarto da Nina. Com ela, a gente tem basicamente os mesmos controles do Crash. A única coisa diferente é que agora podemos agarrar em alguns ganchos e também não temos o pulo duplo, o que acabou acontecendo isso daí. E tem também esse ataque de longe que é muito da hora. Vemos que o Crash amarrou a droga do dirigível em um ônibus. E agora a Nina tem que correr quanto tempo pra conseguir pegar o dirigível. Eu tenho que comentar sobre esse pulo ridículo que não tem sentido algum. É quase que sorte essa porqueira aqui. E se você errar e morrer, volta do começo da fase. Metemos o socão nesses sinos pra eles girarem e a gente passar. E já te aviso que você vai se estressar jogando com a Nina. Às vezes esses ganchos bugas de uma forma que tu fica... O que eu tô fazendo na minha vida? Eu fui almoçar e acabei esquecendo de começar a gravar quando voltei. Então basicamente eu perdi toda a parte da Nina. Mas eu só peguei esse troféu relacionado às gemas e o outro de pegar o cristal. Como vamos ter que passar essa parte sem morrer mais pra frente, então eu não vou dar tanto foco pra essa bugadona aí. Encontramos o carro e corremos pro dirigível. Mas quando vamos passando por essa estrutura, a Madame Amberley aparece e fala que o bebê chorão virou adulto, se referindo ao Cortex. E o Cortex, com a autoestima de uma goiaba, fala que é um cientista do mal. Ela chama ele de verme e agora vamos deitar essa gordola aí no pipoco. Essa, na minha opinião, é a boss fight mais difícil desse jogo. Ela começa a soltar raio nessas coisas aí que acaba abrindo e saindo uns trecos que te queima. Aí você tem que atirar pra fechar enquanto ela já tá soltando raio em outro canto. Aí ela manda esses sinos e você vai atirando pra rebater nela. Ela vira e tu acerta essa paradinha nas costas dela. E o jogo te obriga a fazer isso 3 vezes, aumentando a cada vez a quantidade de sinos. E eu morri acho que umas 500 vezes por conta que quando eu não morria de burrice, tomava dano e perdia a conquista de passar sem tomar dano. Mas depois de um monte de tentativa, finalmente passamos sem tomar dano nessa gordona. Nos encontramos com o Crash de novo e com ele pegamos a última gema da academia. Subimos no dirigível e aqui o Cortex lembra do que aconteceu. Os pintos lá se chamavam de Victor e Moritz e eles eram pássaros de laboratório. O Cortex tinha 8 anos e era o estudante mais popular da academia. Os pintos foram o primeiro experimento com o Evolvable Ray, um protótipo de uma máquina para criar super animais. As duas cobaias, que eram os papagaios, eram as únicas criaturas que ele não odiava ou comia. Tudo tava dando certo até o Cortex, sem querer, mandar eles pra sabe Deus que dimensão. Ele queria muito achar os bichinhos de novo e parece que o desejo dele foi realizado. Chegamos no laboratório do Cortex e finalmente conseguimos fazer o portal para outra dimensão. O laboratório é teleportado para a dimensão dos papagaios e vemos o Cortex abraçado por uma coisa peluda. E era nada mais nada menos que o Evil Crash. Ele pega a Nina e sai vazado. Vamos atrás dele e encontramos o N novamente. Ai, cara, esse bicho não aprende. Mais uma bicuda no rabo e uma fase excelente esfregando a cara do Cortex no chão. E o Evil Crash esfregando a cara da Nina no chão. Legal que esse diálogo a gente descobre que a Nina pode ser filha do Cortex. A gente não tem uma resposta concreta disso e até hoje é um mistério. Essa fase segue a mesma premissa da outra. Você não pode errar essas paradinhas pra pegar as gemas, senão tem que refazer todo o segmento. E cara, aqui tem uma gema que olha o nível disso. Aí quando você pensa que isso tá ruim, você se depara com esse pulo. É um bagulho tão preciso que chega a te irritar, vontade de chutar o PC e tudo mais. Pra ajudar, se você errar o pulo indo pra frente ao invés de morrer, tem que repetir a fase inteira. Já falei isso, mas quero frisar pra você entender o quão odiosa é essa fase. Mas finalmente passo por essas partes injustas, pegando todas as gemas. E no finalzinho, mais um cristal. O Cortex vai na frente e nós vamos atrás dele. Aproveitei que tava nessa área nova e peguei também todas as gemas. Aí uma dica pra você não ficar chutando essa bola é você pular por cima desses nitros, que daí você consegue pegar tranquilo essa gema aqui. Até descobrir isso, eu fiquei uns 20 minutos tentando acertar essa porcaria lá. Chegamos na casa do Evil Crash e o Cortex tá uma de herói falando pro carinha deixar a Nina em paz e pegar ele. E com esse contexto, o Evil Crash vai atrás dele, sendo a gente introduzido novamente a uma das melhores fases do jogo. Só que agora, ao invés de abelhas ou urso, o Cortex tá correndo do Evil Crash. A premissa também é a mesma, com algumas coisinhas diferentes, como essas estruturas que você levanta. E aqui eu acho da hora que tem uma parte que te trola. Você vai batendo em todas as caixas com sinal de exclamação, pensando que tá sendo bonzão jogos. Mas no final, a última ativa o caminho que manda o Cortex direto com a barreira de nitro. Então, pra passar aqui, você vai ter que bater nas 4 primeiras e menos na última. Aqui eu quis pegar o troféu de passar sem morrer e caiu também de pegar mais um cristal. Pego todas as gemas dessa área e finalmente chegamos na última fase do game, onde o nome já procede
procede a sua dificuldade. Ant Agony, que significa agonia das formigas, e só agora eu fui perceber que isso são formigas. Nos encontramos com a Nina e o Cortex e nos deparamos com a Fortaleza do Mal dos Papagaios. Vamos para dentro da fortaleza e aqui somos apresentados a mais uma mecânica nova. Essas bolas que, cara, é da hora no começo, mas na speedrun é um saco por conta que te atrasa demais. Temos essas plataformas aí que somem, fora esses trecos aí pra desativar. A palavra que define essa fase é precisão. E mais pra frente chegamos nessa parte onde temos que decorar a sequência de cores pra ir passando. O quanto eu falei vermelho, verde, azul, amarelo, na entonação das batidas não tá escrito. Bom, agora que eu escrevi no roteiro, tá escrito. E essa parte aqui tu vai dar uma tiltada. Olha o jeito que é a passagem das plataformas. Tudo rápido, com um padrão chato de decorar. O melhor é ir pelo meio em direção às pontas. Teremos sessões laser e de espanca geral. Finalmente pegamos todas as gemas da fase e consequentemente do jogo. E o último cristal também. Essa aqui é as duas bolas mais chatas de fazer. Tu tem que dar um escorregão e fazer elas ir pro outro lado com as duas bolas. E cara, eu fiquei um tempinho fazendo isso, mas consegui. Encontramos esses bosses aí tudo junto em cima do ouro. Mas bom, o ouro era roubado e tinha alguém que era o dono do mesmo. O Spy. Ele torra todo mundo e depois de um corredor interminável chegamos na sala do trono dos urubus. Eles falam que estavam esse tempo todo tentando encontrar o Cortex e falam que o experimento que o Cortex fez com eles os levou para a 10ª dimensão. Ali por conta das severas reversões radioativas, o intelecto deles foi aumentado e com isso construíram tudo ali. O Cortex dá uma de pai e manda eles pra gaiola, onde a gente vê que eles poderiam ser controlados através das palavras do Cortex. Porém, eles são mais espertos e fazem da sua gaiola um baita de um robôzão. E aqui iniciamos a pior boss battle já feita na face da Terra. Não por ela ser ruim ou por ser difícil, mas a Nina, cara. A Nina é o problema nessa fase. Simplesmente ela não funciona. Olha isso. A gente tem que subir esses trecos aí, mas por algum motivo, às vezes ela não agarra, buga e cai. Essa paradinha aí mais falha do que certo. Cabendo você ter que repetir 517 vezes a mesma coisa, vendo a mesma cutscene. Mas caso você consiga passar dessa porcaria de fase da Nina, o segmento do Cortex e do Crash são bem tranquilos. Então no caso da Nina, você tem que torcer pra tudo dar certo e você conseguir subir nessas estruturas de boa. Depois com o Cortex, você vai indo pra direita, nessa distância, tirando na mão que solta raio. Aí depois, quando ela explodir, você fica fazendo esse zigue-zague na mão que ela vai metrando. Quando ele atirar, você tem que estar longe pro tiro não pegar em você, e pra você atirar nele, você tem que chegar um pouco mais perto. O segmento do Crash é mais tranquilo ainda. Fica passando essas barreiras azul no meio dos papagaios, e quando você achar o momento certo, que tem um vãozinho, você spama os mísseis lá pra dentro, pra acertar esses dois cabeçudos. Derrotamos então o robôzão sem tomar dano e praticamente zeramos o game. Os pintos saem correndo e vão se abrigar nessa casa, e eles descobrem da pior forma que essa casa pertencia ao Evil Crash. Retornamos ao laboratório e o Cortex começa a fazer um discurso sobre o Crash ter sido um erro e a existência dele ser uma lembrança desse erro. Mas o Cortex tinha aprendido algo com os papagaios. Você não pode fugir dos seus erros, mas pode enterrá-los. Ele fala que nunca mais quer ver a cara ridícula do Crash e aciona uma alavanca. Tudo começa a se destruir e o Cortex vai parar dentro da cabeça do Crash, em uma mente cheia de Crashes, fazendo a dança icônica dele, e a história termina com o Crash mandando aquele sorrisão pra nós. Quando você faz o 100% do jogo, ou seja, coletando todas as gemas, é desbloqueado uma cutscene pra você, e tem um troféu relacionado a ela. Então eu fui ver o que é. Aqui vemos o Crash e o Cortex em uma sessão de terapia, onde o terapeuta tem a missão de fazer um exercício de confiança. Ele pede para que o Cortex cruze os braços, feche os olhos e caia pra trás. E a tarefa do Crash era pra pegar o Cortex e não deixar ele cair. O Calmo fala que isso não vai dar certo, que ele não gosta do Crash e muito menos confia, por conta que tem medo de cair. O terapeuta insiste e ele decide fazer. Porém, na mesma hora, uma umpa cai e o Crash vai atrás pra pegar ela. Nesse momento, o Cortex se joga pra trás e se arrebenta no chão. Com 100% feito e a história concluída, fui fazer os troféus relacionados a speedrun de 2 horas e de passar todas as fases sem morrer. Iniciei um novo save e começamos o jogo do zero, correndo contra o tempo. O da hora é que temos um temporizador aqui no cantinho, o que já é uma mão na roda pra saber quanto tempo ainda temos. Na primeira fase foi bem tranquilo passar sem morrer, só que o jogo me sacaneou nessa partezinha aqui. O bicho não explodiu, eu fiquei com um cagaço de passar por esses nitros sem morrer, mas consegui chegar no final. Aqui a única dificuldade que eu tive foi quando temos que fugir dessa furadeira aí batendo nos cristais. Tem hora que bugava e os trecos, ao invés de subir, não contabilizava o dano e eu acabava morrendo, mas da segunda vez passei tranquilo. Na parte onde o Cortex começa a correr das abelhas é bem de boa também. Eu não fiz de primeira por conta que eu fui burrão e acabei morrendo de Bart, mas dessa vez consegui passar. Na fase dos barcos aí eu pensei que ia sofrer pra conseguir por conta que é muito chato e tem uns pulos que tem que ser muito bem calculados. Tipo esse aí que eu fui burrão, mas na segunda tentativa foi bem tranquilo passar. Depois disso vamos para a parte que o Cortex mata o fazendeiro, que temos o objetivo de bater em todas as lesmas aí com um tempo de sobra de 23 segundos. A tática é fazer esse ataque puxado aí que você mata 2 com uma cabeçada só. É chato de fazer esse troféu por conta que toda vez que dá errado você tem que ver toda essa cutscene de novo. E eu até comecei a concordar com o Cortex e matar o ganso. Minha crítica tava sendo porque ele não tava fazendo isso mais rápido. Depois de algumas tentativas, finalmente consegui essa conquista. A fase do gelo é tranquila, o único problema é o carinha que tava controlando. Com direito a levar um susto por pensar que tinha morrido com esse pulo todo torto. Antes fosse isso, porque depois eu morro com esse pulo. Mentiroso. E sabe de onde você volta?
daqui que você volta. E com todo cuidado, pulo nessas plataformas e erro o caminho. Mas finalmente tá com o carro pro outro lado e passo sem morrer. Na fase que eu mais amava, sim, amava, nos deparamos com a pior conquista. Você tem que descer essa parte todinha aí em menos de 3 minutos e 10 segundos. Além do desprezo, eu não tenho mais nada pra falar a respeito. Só seja rápido, muito rápido. Só assim pra conseguir passar toda essa parte aí. Aproveitei que tava aqui no gelo e escorreguei por mais de um segundo. E chegamos no navio de guerra. E cara, tava indo tudo bem. Pertinho da finaleira, um rato encosta em mim. Tentei de novo e o Quest não pulou. E agora sim passamos sem morrer. E a nossa próxima conquista está relacionada aos esgotos da Academia do Mal. Nem tem ser esgoto, mas parece. Na primeira tentativa eu pulei todo torto. Na segunda esse desgraçado desse Batman me bateu. E na terceira, adivinha? Esse morcego. E na quarta consegui passar. Nessa parte aí que jogamos o Crash pra dentro da escola, eu descobri uma sacanagem. Pra você passar aqui sem morrer, você tem que chegar até o Cortex. Aí sim o troféu cai. Mas o problema é que os caras colocam um autosave bem no meio do trajeto dessa parte da biblioteca. Aí eu morri e beleza, só continuar daqui. Não, você perde o troféu. E se morrer nessa parte, como tá no autosave, você não volta lá atrás. Você volta aqui. Então eu deixei pra lá e fui fazer a fase do Cortex sem morrer. Uma coisa que eu esqueci de falar antes. Quando o carinha do corredor te vê, você recebe um monte de aviãozinho de papel no peito. Sentido? Aqui não tem dificuldade, onde eu achei mais chato foi essa parte dos sapos aí. É muito inimigo e você toma dano de graça. Mas consegui chegar na Nina sem morrer. No segmento da Nina, você tem exatamente o mesmo problema do Crash, do nada um autosave e bom, derrotamos de novo essa velha que me deu dor de cabeça também no speedrun. E a próxima fase que precisávamos é essa daí que vamos esquiando com Cortex na outra dimensão. No caso aqui tem a mesma primícia do outro troféu, só que com um tempo diminuído. Teremos que terminar essa fase em menos de 1 minuto e 45 segundos. Aqui eu achei até um pouco pior, por conta que essa dimensão é pra ser tudo mais difícil. Então eu me estressei ainda mais daqui. Até consegui fazer isso aí. E depois de tanto sofrer pra conseguir essa run perfeita deslizando, chegamos na fortaleza, onde só aqui foram 1, 2, 3, 4, 5 e eu só sei contar até 5. Mas que aprendi a fazer alguns skipzinhos, tipo dar a barrigada nesse portal, pra não precisar ficar pulando nessa parte aí que vem um monte de plataforma aleatória. E depois de sério, umas 3 horas tentando, finalmente consigo passar. E olha que eu quase morri nessa parte que a gente desliza na bola. E isso ficou muito estranho. Agora é só enfrentar o boss final, correndo contra o tempo, por conta que se você olhar aqui no cantinho, falta apenas 7 minutos para o meu tempo acabar. Então pensa como tava a minha agonia. Meu único problema era a Nina, por conta que com os outros eu me garantia, e era fácil. Então eu dependia da boa vontade dela para agarrar nesses ganchos e eu conseguir subir de boa. O que depois de 40 minutos esse milagre aconteceu, e agora era só explodir tudo, e com 1 hora, 56 minutos e 7 segundos conseguimos o troféu. Cara, que tempinho apertado, hein? Terminado o speedrun, vou atrás das 2 bênçãos que faltavam. E a primeira delas era passar o segmento do Crash dentro da academia. Essa parte que você tem que se esconder dos 4 olhos é fácil, se você prestar atenção. O teu problema vai estar nessa partezinha aí da biblioteca. Pra não dar BO, eu sempre, quando iniciava uma tentativa, desabilitava o autosave. Por conta que se você passar nessa parte aqui e ele pingar o autosave, se você morrer já é. Aí vai ter que dar teus pulos pra conseguir um save antes da escola do mal. E bom, mesmo assim, depois de morrer, como é possível isso? Finalmente eu consigo passar sem morrer. E pra finalizar, só faltava a missão da Nina. E aqui também você tem que desativar o autosave, senão dá ruim. O teu maior desafio vai ser o gancho mesmo. O ruim dessas 2 últimas partes é que elas são muito longas. Então, caso você falhe, você tem que voltar lá quando você começa a controlar o personagem. Cara, esse jogo tem hora que tem uma hitbox ridícula. Eu nem encostei nesse nitro. Mas finalmente, depois de umas 10 tentativas, consigo passar tudo. E agora é só correr do ônibus e pronto. Dominamos Crash to Insanity. Cara, esse jogo é tão incrível como eu lembrava. Claro que a gameplay dele não é a melhor do mundo, mas quando você domina ela e faz as coisas rapidinho, como nessa última fase aí, fica tudo incrível e perfeito. Fora as trilhas sonoras que aqui não tem um erro sequer. A platina levou apenas 18 horas e eu recomendo que você tente ela, se tiver nervos de aço. Por conta que ela vai te estressar com alguns bugs e a câmera. Esse é mais um dos jogos da minha infância, eu espero que você tenha gostado. Lembre-se que Jesus te ama e eu também, meu mano. Até a próxima platina.